Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui nos encontrando, né, entre profissionais da saúde e militantes aí do setorial de saúde do PT, e também de médicos e médicas pela democracia, para discutirmos sobre os desafios para a gestão do SUS diante da Covid-19. A gente tem aqui a presença do Moacir, né, que é o nosso companheiro de muitas lutas, né, muitas batalhas aí em defesa do Sistema Único de Saúde. Ele é médico, infectologista, e vai fazer uso da palavra, né? Em seguida, o Silvio vai levantar as questões. O Silvio também é médico, profissional também, assim como nós, de longa data, né, do Sistema Único de Saúde, nos ajudou aí na defesa do SUS desde os primeiros tempos, né, Silvio? E continua atuando, né, na Unidade Básica de Saúde. E eu vou pedir para que vocês mesmos, né, se apresentem da forma como vocês preferem, né? Eu sou Olga Estefânia, sou enfermeira sanitarista, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde. Hoje o meu local de lotação é a Escola de Saúde Pública do Paraná, e nessa gestão, a partir de fevereiro, eu estou liberada para o trabalho do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde, ocupando o cargo de coordenadora geral. Nós começamos essa gestão em 1º de fevereiro. Estamos aí na luta também, na defesa do SUS, desde sempre, né? O Sindicato de Saúde, ele surgiu no mesmo ano em que a gente tem a certidão de nascimento do SUS, em 88. O Adriano acabou de chegar. Tudo bem, Adriano? Seja Boa bem-vindo noite, também. Olga, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Eu estou falando aqui, Adriano, para vocês se apresentarem da melhor forma como vocês considerarem, né, que seja importante de ser colocado. A nossa live vai tratar dos desafios para a gestão do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, diante da Covid-19, diante da pandemia. Então, nesse sentido, nós combinamos de fazer uma ordem de intervenção, Adriano, e você seria o primeiro a falar, depois o Moacir, e aí o Silvio, e aí a gente faz o fechamento da live. Tudo bem? Olga, Oi, pois Olga, não. eu Diga. acho que a pessoa se apresenta e já faz sua primeira fala. Não precisa apresentar para Sim, depois. Daí sim, depois a gente abre para mais debate depois, né? Mas acho que já apresenta e já faz a primeira fala, tá bom? Certo? perfeito. Isso mesmo, tá certo. Obrigada, Silvio. Adriano, se quiser começar, por favor. Tá jóia. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Agradecer o convite, Olga, alegria estar aqui com vocês. Cumprimentar especialmente meu querido amigo e companheiro de gestão, quando estivemos à frente da Secretaria de Saúde, Moacir, coordenou a parte de vigilância epidemiológica, vigilância em saúde da Secretaria. Cumprimentar o Silvio, né, em nome do Silvio, cumprimentar todos os trabalhadores da saúde do SUS Curitiba. Acho que o Silvio, o Romeu Bertol e tantos outros são grandes referências. Vitor Moreschi, Graça, Eduardo Funchal, enfim, tanta gente boa que a gente tem no SUS Curitiba. Queria fazer um cumprimento muito especial a vocês, em nome do Silvio. Bom, me apresentar, meu nome é Adriano Massuda, sou médico sanitarista, sou professor da Universidade Federal do Paraná, estou em licença, estou atualmente também professor na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Tive uma experiência na gestão do SUS, em nível local, em Curitiba, em nível nacional, no Ministério da Saúde, por 2 momentos. Acho que essa experiência, e recentemente também
fiquei 3 anos na Escola de Saúde Pública em Harvard, fazendo análise, pesquisa sobre o sistema de saúde brasileiro. Eu vou fazer uma avaliação mais macro, e acho que aí depois, na conversa com o Silvio Moacir, a gente pode explorar questões mais locais. Mas acho que a primeira questão é essa pandemia veio revelar, né, para o mundo, demonstrar a importância de sistemas universais de saúde. Sistemas de saúde universais que ofereçam atenção primária, que tenham forte capacidade de trabalhar com vigilância em saúde, mas que também tenha capacidade de organizar a atenção hospitalar de maneira bem regulada. Quando a gente compara, né, a resposta de diferentes países à Covid, a gente observa que aqueles países que concentraram a atuação na atenção hospitalar entraram rapidamente em colapso, porque o grau de rapidez da transmissão da doença e o percentual de pessoas que desenvolvem quadros graves e demandam internação hospitalar em UTI, por mais que seja o sistema de saúde bem estruturado, com um número de leitos razoável, entra num colapso rapidamente. Isso aconteceu na Itália, que é onde a gente tem um sistema de saúde que é referência, na Espanha, na Inglaterra, né? E outros países que, por outro lado, conseguiram ter forte ação de vigilância para a identificação de casos, isolamento, né, dos pacientes infectados, segmento dos contactantes, que são ações tipicamente de saúde pública, ações que a gente faz no dia a dia das nossas unidades para tratar tuberculose, para tratar meningite, países que conseguiram fazer isso e, ao mesmo tempo, articularam, organizaram a rede, fortaleceram a atenção primária. Fortalecer a atenção primária é produzir novos modos de organização de acesso. Numa epidemia como essa, às vezes, você levar o paciente sintomático respiratório para dentro da unidade pode provocar um processo de contaminação. Então, é preciso reorganizar a forma de acesso. Mas, em muitos casos, você não consegue fazer o atendimento só de maneira telefônica. Você precisa reorganizar na própria unidade de saúde para proteger os trabalhadores, para que os trabalhadores não se contaminem. Enfim, então, é preciso reorganizar um modo de funcionamento do sistema. O que não dá é para fechar a unidade básica no momento de uma pandemia. O que não dá é para fechar, reduzir, transferir as pessoas que trabalham na atenção primária para trabalhar em outros níveis de atenção, nas unidades de urgência, enfim, como aconteceu em alguns países, e acho que esse é um exemplo de coisa que não deveriam ser feito, que não deveria ser feito. Então, acho que essa análise internacional, o Brasil teve a oportunidade de olhar para isso e se preparar. Infelizmente, não fez. A nossa preparação, o Brasil vai ser estudado como um país de exemplo do que não se deve fazer do ponto de vista de organizar uma resposta nacional a uma epidemia tão grave. O governo federal não só não coordenou, como orientou de maneira equivocada as ações do que deveria ser, enfim, da população, criando confusão. O presidente da República falava uma coisa, o ministro da Saúde falava outra. A situação só não é pior, né? A gente só não está num estado igual aos Estados Unidos, né, que é o pior país, porque a gente tem o SUS. E o SUS é o espaço de resistência, o espaço de produção de cuidado. Apesar de ele ter sido enfraquecido nos últimos anos, né, e agravado o problema do subfinanciamento, agravado o problema da falta de coordenação regional, agravado o problema da falta de profissionais, né? Algumas cidades, né, Curitiba, por exemplo, teve uma redução drástica de agentes comunitários de saúde. Se a gente tivesse os agentes comunitários de saúde trabalhando nas unidades de saúde para fazer busca de contactantes, a gente poderia ter uma outra resposta. A redução dos médicos do programa Mais Médicos, a gente é um programa com 18 mil médicos, né, reduziu pela metade. Então, o Brasil tem tradição de saúde pública, é um dos países que tem a maior cobertura de atenção primária em saúde. A gente poderia ser exemplo para o mundo de uma maneira de enfrentar essa pandemia de maneira mais inteligente. Infelizmente, a gente não fez, né? Mas não a situação só não é pior, como eu falei, porque a gente tem o SUS. E eu acho que o que fica
de lição, né, enfim, a epidemia não acabou, ainda né, está no crescente. Acho que o Moacir vai poder falar melhor do quadro epidemiológico, mas a gente ainda né, não chegou no fim desse processo, que é bastante longo, já estamos com 3 meses desde o primeiro registro de óbito. Agora, a gente também, junto com a pandemia não controlada, por conta dos equívocos do governo federal, a gente vai começar a ter o impacto das outras doenças que tiveram problema no manejo por conta da concentração das ações no atendimento de pacientes COVID, né, ou suspeitos de doença respiratória. Então, as doenças crônicas que tiveram problemas, problemas de saúde mental por conta do tempo de isolamento, os problemas econômicos em função do impacto da pandemia na diminuição da atividade econômica. Então, a gente, assim, enfrentar isso que vem no curto prazo, mas pensar já também no que vai ser do país no médio e longo prazo, nos exige fortalecer o SUS, mas também entender quais são as suas fragilidades estruturais para poder enfrentá-lo, para poder resolver essas fragilidades, que são o problema do subfinanciamento. O Brasil é o único país com um sistema universal de saúde em que o gasto público é 42% do gasto total. A maior parte do gasto em saúde, 58%, é um gasto privado, que se destina a menos de 25% da população brasileira. Os municípios absorveram uma série de responsabilidades e não conseguiram, a gente não conseguiu organizar regiões de saúde. Curitiba tem uma rede razoavelmente bem estruturada, uma das melhores do país. Mas se a gente vai para a região metropolitana de Curitiba, a gente vê problemas gravíssimos na estrutura assistencial. Então, como é que pode isso? Enfim, a questão do subfinanciamento é agravado por problemas da organização regional. E a gente tem que fortalecer ainda mais a nossa atenção primária do ponto de vista de ter modelos de prestação de serviço assistencial mais qualificados. Acho que em Curitiba a gente teve uma experiência de gestão importante, que pudemos experimentar uma série de inovações em relação a isso, mas sem mais financiamento, para você conseguir ter mais equipe, para você fortalecer a infraestrutura da assistencial, né, fica difícil essa capacidade de inovação. Então, a pandemia, acho que vai servir de uma grande lição para que o povo brasileiro, e acho que isso, né, em nenhum momento, talvez, da história do SUS, a gente teve um olhar tão atento para a necessidade de ter um sistema de saúde forte, organizado, e eu acho que esse é um pouco o desafio que a gente tem pela frente. Eu paro por aqui para a gente poder fazer a discussão na sequência. Ótimo, obrigada, Adriano. Foi 10 minutos. Eu consulto, né, o Moacir e o Silvio, se é possível a gente manter esse ritmo de 10 minutos de fala, um pouquinho mais, né, se precisar, em razão da densidade, né, do assunto. Então, Moacir, você pode começar a sua fala. Obrigado, Alba. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de dizer meu agradecimento por estar aqui com esse grupo para fazer uma boa discussão e agradecer pela oportunidade, enquanto médico, de poder estar falando na defesa intransigente do SUS. Eu acho que nós devemos defender o SUS, defender a ciência e defender a democracia. Isso é essencial no enfrentamento de todos os nossos problemas aqui no Brasil. Eu sou médico, eu sou infectologista e sou epidemiologista. Já fui professor de epidemiologia e de infectologia. Atualmente, sou funcionário do escritório regional do Ministério da Saúde no Paraná, licenciado. E eu gostaria de dizer que é uma grande oportunidade para o infectologista e o epidemiologista falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a gente nesse momento e o que vai acontecer com os desafios para o SUS com essa nova epidemia. Primeiro, tem algumas questões que são muito importantes lembrar, que o SUS já vinha com desafios anteriores, particularmente, me permitam lembrar que nós estamos com desafios vários
não só de financiamento, mas enfrentando epidemia de dengue, enfrentando epidemia de sarampo e chegamos com a epidemia de Covid. É lógico que o Covid é uma doença nova, é uma doença com uma letalidade elevada, nos preocupa muitíssimo, mas jamais deixaríamos de enfrentar todos os problemas. Não é parar para enfrentar o Covid-19, é também enfrentar o Covid-19. O Covid-19 é o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus. Esse coronavírus é um vírus de resfriado que nós já conhecemos desde os anos 60. Tem pelo menos 7 tipos de coronavírus. Esse, o SARS-CoV-2 é o 7. E ele teve mutações na sua origem na China que tornaram ele muito transmissível e letal, particularmente para a população mais vulnerável, idosos, pessoas com comorbidades. Mas aqui já começa a primeira característica epidemiológica interessante. Os jovens estão entendendo que essa não é uma doença de jovens. É a primeira coisa que a gente tem que mostrar, né? É uma doença que tem atingido particularmente jovens. Particularmente, se nós formos ver os relatórios do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, mais de 50% dos internamentos por Covid são de pessoas abaixo dos 50 anos. O que acontece, então? Por que esse destaque tanto para os idosos? Os idosos estão morrendo mais, mas os jovens estão adoecendo e chegando no hospital numa proporção até maior que a dos idosos. Então, em primeiro lugar, não é uma doença só de idosos. É uma doença que é uma infecção que atinge de forma sintomática aproximadamente uns 60%, 70% de quem pega o vírus. Tem uns 30% de pessoas que pegam o vírus, mas também podem transmitir, que não terão sintomas. Isso é um agravante muito grande, porque nós temos transmissão mesmo em quem não tem sintomas. Primeiro desafio. Outro, aqueles que vão ter sintomas nos 2 ou 3 dias antes dos sintomas, estão transmitindo, o que nós chamamos de pré-sintomáticos. Embora a gente tenha as estatísticas particularmente registradas de quem chega ao hospital, essa parte da população que chega ao hospital, que fica grave o suficiente para chegar ao hospital e, portanto, ser diagnosticado, significa 15% a 20% dos casos de infecção pelo Covid. Então, como o doutor Adriano já tinha comentado, essa é uma doença que, em geral, vai aparecer nos consultórios, nos ambulatórios, no sistema básico de saúde, em primeiro lugar. A maioria não vai estar grave o suficiente para internar e, ainda bem, de 5% a 10% vão precisar de um internamento com uma sofisticação de atendimento maior. Tá? Mas a maior parte dos atendimentos será ambulatorial e, se eles forem bem monitorados e bem orientados, talvez não cheguem a necessitar internar ou cheguem a internar numa condição melhor do que aqueles que ficam adiando a busca pelo sistema. Doença altamente disseminada, vai se disseminar, tem uma disseminação silenciosa, e esses dados que nós temos, que são basicamente de quem chegou ao hospital, são subnotificados, nós sabemos disso. Tá? E essa é uma realidade no Brasil. As estimativas são de que nós deveremos ter uns 5 vezes mais casos do que esses que nós estamos vendo nas notificações. Não porque o sistema esteja escondendo dados, não. É porque a escolha que foi feita em termos de gestão dos testes que nós tínhamos para direcionar esses recursos que nós tínhamos foram para pacientes mais graves, aqueles que chegavam à hospitalização. Portanto, esses dados que nós temos são, eu vou chamar assim, de estimativas da realidade.
não correspondem em absoluto ao total do problema. E a questão também é assim, o Brasil é muito grande, com muita diversidade, o sistema de atendimento é muito diverso pelo país inteiro. Então, o que nós vamos ver? E mesmo a chegada do vírus no Brasil se deu em momentos diferentes, em pontos diferentes do país. Então, nós vamos ver várias epidemias no Brasil. Nós não temos uma epidemia de Covid. Nós temos epidemias regionais, setoriais, em segmentos da população. Nós começamos com epidemias nos grandes centros, nas grandes capitais, que recebiam muitos viajantes de fora, a trabalho, a turismo. E essa doença começou, então, em camadas socioeconômicas muito altas, de gente que viajava, nas grandes capitais. Esses dados começaram a ter transmissão intradomiciliar nesses ambientes ou nos seus trabalhos, mas foi se disseminando assim. Inicialmente, nós tivemos um primeiro momento da epidemia. Depois, essa epidemia se tornou metropolitana, a partir dos contatos que essas pessoas tinham nos seus ambientes de trabalho, com seus funcionários, e nós tivemos uma epidemia de ambiente metropolitano, capitais e ambientes metropolitanos. Foi um segundo momento, e particularmente região sudeste, norte e nordeste, particularmente por essa questão de ter sido onde chegou primeiro, e por questões também regionais, a questão das chuvas e as pessoas estarem mais agregadas. Então, nós tivemos esse momento. E depois nós tivemos um momento de progressão da doença para o interior, que é o que nós vamos ver agora. Então, nós vamos ter um problema de informação que muita pesquisador vai dizer assim, olha, a doença está diminuindo, porque São Paulo está diminuindo, Manaus está diminuindo, o Nordeste, mas está aumentando nas cidades menores. Então, nós vamos continuar vendo um ritmo de subida dos casos totais, mas com uma regionalização da distribuição dos casos, desafiando a estrutura do SUS nas cidades menores. Esse vai ser um grande desafio para o SUS, e, além disso, a questão da doença se disseminando agora, particularmente, a gente pode ver isso em alguns dados epidemiológicos, numa população de condição socioeconômica mais difícil. E isso vai avançar muito, já tinha avançado nas regiões metropolitanas, mas nós vamos ver isso agora nas cidades menores também. Isso vai ser um desafio ainda maior para o SUS, particularmente nos seus aspectos de regionalização, de atendimento local. É um desafio muito grande, porque não adianta você olhar só os dados da capital, você vai ter que ver os dados da região metropolitana, lembrando que a região metropolitana é onde as pessoas moram e vão ao médico, mas elas trabalham na capital, então você vai ter dados, às vezes, de sobrecarga do sistema na região metropolitana, mas ainda não na capital, e depois eles migram para a capital. Isso nós vamos ver no interior também, nos polos regionais. Vai começar a ter muito paciente sendo transferido. E, logicamente, e esse é um dado histórico que eu preciso dividir, se nós estudarmos as várias epidemias das doenças respiratórias que já houveram no passado, os segmentos mais afetados e que vão sofrer o maior impacto serão aqueles, classicamente, de menor condição socioeconômica. Como sempre, nós vamos ver isso aumentar muito. O grande desafio dos trabalhadores é a questão não só do seu ambiente propriamente de trabalho, onde você vai ter ambientes fechados, com má ventilação, com muita gente, e eles precisam continuar trabalhando. Nós tivemos aí os exemplos dos frigoríficos e das indústrias que tiveram surtos de Covid em função dessas condições, não só do ambiente, do microambiente de trabalho, mas vestiários, refeitórios, alojamentos, e para a população, mesmo aqueles que trabalham ao ar livre e que sejam autônomos, eles têm o grande desafio do transporte público.
Eu acho que nós teremos que ter várias lições com essa epidemia. Nós temos que enxergar novamente os nossos problemas sociais e de saúde no Brasil. Essa doença veio escancarar para nós coisas que já não estavam estruturadas antes. Elas só vieram desafiar a gente. As condições de trabalho, as condições de transporte. Nós precisamos reestudar o transporte urbano, porque essa virose, ela ficará bastante tempo com a gente, até a gente ter uma vacina novamente, e nós não sabemos quando virá a próxima virose respiratória. Então, nós temos que dar conta do nosso passado, dar conta do nosso presente e estudarmos muito, nos estruturarmos muito para fazer frente a uma situação melhor de saúde social, para que realmente a saúde melhore como um todo. É isso que eu queria comentar. O Covid veio trazer para nós os desafios do passado com o presente. Obrigado. Obrigada, Moacir. Está todo mundo hoje muito disciplinado com o tempo, né? Silvio, agora é a sua vez. Então, também boa noite a todos que estão participando desse debate, uma alegria participar também com o Adriano, com o Moacir, com a Olga, e com todos que estão aí acompanhando esse debate. Até para eu participar desse debate, eu conversei com diversos colegas profissionais da atenção primária de saúde para poder também falar o que está acontecendo nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família. Acho que até minha participação aqui nesse grupo vai ser tentar dar essa contribuição do que nós estamos vivendo esse momento de pandemia na atenção primária em Curitiba. Lembrando que a atenção primária, como já foi chamada a atenção pelo Adriano, ela é a porta de entrada do sistema, ela é por onde que tudo começa, por onde que tudo deveria começar. Então, as pessoas ainda, muitas vezes em Curitiba, em todas as cidades, estão acostumadas a irem direto nas UPAs, no pronto atendimento, nos hospitais, mas a porta de entrada, cada vez mais importante que a população saiba, é a atenção primária. E lá que nós estamos preparados para atender essa população. E a gente tem feito isso, e o primeiro impacto, quando começou a pandemia, foi que as unidades de saúde ficaram vazias. Muitas das nossas colegas perceberam isso. Por quê? Porque as pessoas, a princípio, lá no começo em março, em abril, ficaram realmente muito amedrontadas e não iam na unidade de saúde para nada, nem para tratar a pressão alta, nem para ver o diabetes, nem por outras questões. As unidades de saúde ficaram vazias. E, na medida que a epidemia foi crescendo, a gente começou a atender cada vez mais síndrome gripais. E isso aumentou muito agora, nessas últimas semanas. E acho que a grande importância da atenção primária é que nós todos, profissionais, tivemos a orientação, né, e estamos fazendo, as pessoas que vêm com síndrome respiratória, febre, tosse, já notificar, isolar por 14 dias e ir atrás do contato. O contato também ficar 7 dias isolado para tentar conter essa transmissão. Agora, a questão que eu vejo na nossa cidade é que essa conduta não foi dada como um planejamento que todos tivessem que seguir. Eu vejo muitos colegas que não estão fazendo isso. Ah, não, isso é só um resfriado, isso é só uma amidalite. Então, eles dispensam como se fosse um atendimento normal e não fazem um isolamento. Principalmente porque antes também não tínhamos o teste, né? Os testes vieram muito tarde. Então, a gente começou a atender, isso é só um resfriado, alguns colegas, né? Então, acho que aí já vem uma crítica da administração, embora ela fez os protocolos, mas não foi um problema que eu acho que apareceu, que já vem na gestão da nossa cidade. Tem o planejamento, mas não há um planejamento que seja seguido por todos os distritos. É feito um planejamento de cima para baixo, mas os distritos, uns acolhem mais, seguem mais, algumas unidades mais, outras menos, alguns colegas mais, outros menos. Então, não é uma conduta que seja hegemônica e única por todos os profissionais de saúde. E acho que isso seria muito importante, porque se nas 100 unidades de saúde de Curitiba nós estivéssemos segurando todos os pacientes com síndrome respiratória, esses pacientes não estariam indo trabalhar, não estariam indo pegar o ônibus, não estariam transmitindo essa virose para os outros. E porque também na falta de teste, ir atrás do vírus. Então, se aquela pessoa está
está com a síndrome respiratória, vamos isolar ela, vamos ver os familiares e vamos isolar todos os que forem necessários para que essa pandemia não se expanda. Agora, aí vem a questão da contradição, que já foi levantada aqui também, dos nossos políticos, a nível federal, o presidente dizendo que é uma gripezinha, aqui em Curitiba, o prefeito, ora dizendo uma coisa, ora dizendo outra, então, uma ambiguidade do que realmente a população ficou em dúvida se é tão sério ou não precisa tanto isolamento assim. Então, a gente percebeu de que, no início, houve um isolamento maior e, aos poucos, a população foi afrouxando, foi frequentando o comércio, voltando a trabalhar. Aí tem essa outra questão também, que é a questão social e econômica no país. O povo tem que trabalhar, porque trabalha de dia para comer de noite, então não tem como escapar dessa realidade, e o governo federal, ainda com muito custo, aprovou R$600, está querendo logo retirar, e muita gente achando que também não é necessário, né, esse sustento para que as pessoas possam ir trabalhar e se privem, se deixem de ir para sair na sociedade e para acabar se contaminando. Então, eu acho que a atenção primária à saúde ela é muito importante nessa pandemia, embora que, citando até uma colocação do Dr. Angel, né, que é colega médico de família, ele fala que nós, médicos de família, nós estamos acostumados a atender pessoas, e a pandemia, a pessoa da pandemia, o paciente da pandemia é a população que está doente, então nós estamos atendendo um a um, mas é importante os infectologistas, os epidemiologistas e os políticos que são responsáveis tomarem as suas decisões pela ciência, porque nós estamos na ponta, nós estamos atendendo o paciente, não temos a visão do todo, né? Então, por isso é muito importante as secretarias de saúde, municipais, estaduais, tomarem decisões de acordo com o que os cientistas dessa área, os epidemiologistas, estão dizendo. E não foi o que a gente viu no Brasil, e mesmo em Curitiba, falas diferentes que fizeram com que a população, muitas vezes, ficasse em dúvida de qual a melhor conduta a ser tomada. Houve um descompasso, né, nessas direções dos nossos governantes. Acho que a vigilância falhou nesse ponto, que é um ponto forte do Brasil e aqui em Curitiba, porque, como os testes vieram muito tarde, nós não tivemos como também ser mais assertivos no sentido, olha, você está com Covid, você vai se afastar 14 dias, 7 dias. A gente fazia um diagnóstico sintomático, e mesmo assim, muitos pacientes e muitos colegas médicos não seguiram esse isolamento, como já comentei. Outro problema, já foi citado aqui, que aconteceu em Curitiba, foi a demanda, né, a mandar embora, muitos profissionais de saúde foram mandados embora. Como agentes comunitários, nós tínhamos 13 agentes comunitários na nossa unidade, e em muitas unidades 10 foram mandados embora, ficaram 3 só. Agora que a prefeitura está voltando a contratar alguns agentes comunitários, falta de médicos, muitos ficaram afastados por serem de grupo de risco ou porque também adoeceram, então faltou médico, teve unidade que teve que fechar, a prefeitura fechou praticamente 30% das unidades de saúde, quer dizer, diminuiu o acesso para as pessoas e fez com que algumas unidades ficassem com mais atendimento, e uma das razões também desse fechar dessa unidade foi a falta de profissionais. Quer dizer, o próprio subfinanciamento do SUS apareceu aqui também na falta de profissionais para poder atender. E a terceirização, que aqui em Curitiba também, na medida que não se faz mais concurso público, é contratado por terceirização, muitos profissionais com esse vínculo precário tiveram estresse a mais de poder atender nas UPAs, em outros ambientes de trabalho, sem ter aquela segurança de ser um médico concursado, um médico da Prefeitura de Curitiba, um médico de família, um profissional da equipe de saúde de família. Também o programa de saúde de família, ele faz tempo que não tem mais investimento, né? Curitiba chegou a ter, acho que 50%, 56% das unidades de saúde, programa da saúde de família. Esse programa foi desestimulado e hoje nós temos uma volta a uma precarização de não ter mais aquele médico, aquele profissional de saúde que tem vínculo com a população e que vai atendendo na longitudinalidade, que vai vendo dia após dia, mora perto ou está muito tempo na mesma unidade de saúde, conhece os seus pacientes. Então, a precarização da atenção primária à saúde atrapalhou também agora no atendimento da pandemia. E
Mais um detalhe também, a própria cobertura vacinal, algumas unidades de saúde não estavam mais fazendo as vacinas, né, mandando as pessoas irem vacinar em outra unidade de saúde, e a pessoa já não vai pegar ônibus, mesmo porque se pegar ônibus pode se contaminar, então diminuiu a cobertura vacinal das doenças por conta da falta de acesso para a vacinação na sua unidade perto da sua casa. Eu acho que esse trabalho da pandemia fez com que o nosso trabalho ficou prejudicado nesse período todo da pandemia pela própria precarização do SUS, mesmo em Curitiba, que é ainda, comparado, como já foi dito, em outras cidades, melhor. E está sendo um estresse, porque por mais que a gente está atendendo menos em outras doenças, que é aí que vem a questão da segunda onda, a gente está preocupado com isso também. Esses dias nós tivemos uma paciente que estava tossindo já há 2, 3 meses, que não foi na unidade por medo da Covid, não foi ver o resultado do raio-x, e ela estava com tuberculose, pois foi internada, inclusive, por uma complicação da tuberculose. Então, as pessoas às vezes, deixam de ir na unidade de saúde por medo do Covid e deixam de cuidar do seu diabetes, da sua pressão, e nós temos que inverter essa orientação inicial de não ir na unidade, porque a prefeitura um pouco foi não sei se chegou a ser uma orientação oficial, mas o que houve nas unidades de saúde foi dos técnicos de enfermagem, de alguns médicos, de enfermeiros, não venha na unidade que nós estamos atendendo só Covid. Então as pessoas não foram na unidade e acabaram descuidando de outros problemas. Isso vai tudo sobrecarregar para depois. Então, eu acho que essa é uma das questões que eu estou lembrando agora, de falar sobre a atenção primária de saúde, mas também vou parando por aqui, depois a gente pode completar e discutir mais outros aspectos. A Olga está sem som, Olga. Você colocou fone por acaso, Olga? Adriano, eu acho que você deveria reiniciar o debate enquanto a Olga resolve o seu problema do som dela. Não é? Pronto. Olga, a gente até está tentando fazer leitura labial, mas não está funcionando. Então, nós vamos tentar aqui dar sequência na discussão. Acho que o Moacir aponta, né, a complexidade do cenário epidemiológico por essa pandemia. Em um país continental como o Brasil, e aí reforçar as questões, né, de que, além das diversidades regionais que nós temos,
é um país que tem extrema desigualdade social, isso impacta na pandemia. Então, uma pandemia é uma doença que afeta mais a população pobre, a população preta, e é essa população que deve ter maior tipo de apoio e suporte do poder público. Acho que o que a gente está falando aqui são as questões necessárias para o fortalecimento do sistema de saúde para enfrentar essa pandemia. Mas, além do sistema, né, você também tem que ter um conjunto de outras políticas sociais, de transferência de renda, de pensar a cidade, de pensar a urbanidade, como o Moacir colocou muito bem, a questão do transporte urbano, né, como é que a gente cria uma outra forma de transporte que seja digna, né, já para a situação de normalidade. As aglomerações que a gente vê nos nossos nos veículos de transporte público, enfim, é uma coisa que não dá para existir em situação de tempos normais, né? Então, são problemas, de fato, do presente que a pandemia ela vem a agravar ainda mais essa situação. Então, acho que o que o Moacir coloca, né, enfim, a defesa do SUS, a defesa da democracia, mas também a defesa de um outro tipo de sociedade. Para mexer nisso, a gente precisa de política pública, a gente precisa de política social, né? O espaço do município é um espaço fundamental para a implantação dessas políticas. A experiência de gestão que a gente teve foi bastante importante, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, em relação assim, a como é complexo hoje gerir um sistema de saúde, né? Curitiba tem uma rede ampla, sofisticada, com mais de 110 unidades básicas de saúde, 10 UPAs, centros de apoio psicossocial, os CAPs, ambulatórios especializados, leitos hospitalares. Gerir essa rede não é uma coisa simples, né? Enfim, a defesa do SUS não pode ser só tese, tem que ser também prática, né? Acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente amplia a capacidade de fazer uma gestão mais eficiente, fazer uma gestão mais transparente, que discuta os problemas reais, que discuta com os trabalhadores, né? que traga os trabalhadores e traga a população para debater os problemas reais que estão acontecendo. Eu não tenho dúvida que, se a gestão do SUS em Curitiba tivesse ouvido os trabalhadores, tivesse ouvido o Silvio, poderia ter tido uma outra resposta, porque a inteligência da gestão está em quem está executando o trabalho na ponta, né? Então, esse olhar que o Silvio traz, e que acho que reflete um pouco, né, do olhar do conjunto dos trabalhadores da saúde de Curitiba, que é uma rede, o maior, eu costumava falar isso quando estava na secretaria, né? A nossa maior riqueza são os nossos trabalhadores. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando assumiu a secretaria foi criar um programa de residência médica e multiprofissional para usar esse valor, essa riqueza que a gente tem de gente como Silvio, como Romeu Bertol, como, enfim, vários outros, para formar uma nova geração de profissionais de saúde. Só que, para fazer isso, tem que ter carreira, tem que ter... terceirizando, você fragiliza vínculos, né? Enfim, muda a OS, muda toda os profissionais que vão trabalhar ali. Então, na rede, um sistema de saúde, ele precisa ter uma carreira pública para que os profissionais possam ter estabilidade, e é nesse momento, né, de uma pandemia como essa, que você vê o quanto é importante você ter trabalhadores que é quem vai defender o sistema de saúde, vai trabalhar para atender a nossa população. Então, acho que esse relato que o Moacir coloca demonstra um pouco a complexidade do problema, os desafios do futuro, e o relato do Silvio nos coloca o quanto que uma fragilização de uma estrutura, ainda que seja robusta, nos prejudica em ter uma resposta mais qualificada. Se a atenção primária tivesse maior cobertura de equipes de saúde da família, que é o melhor modelo, né? Foi o modelo que a gente tentou ampliar, só não conseguimos ampliar mais,
né, pela questão da gratificação só da família, que não dava para pagar para todo mundo. Essa era uma questão que a gente precisava enfrentar, né? Mas a gente conseguiu fazer uma ampliação razoável. Não como a gente queria, mas ampliamos. Agora, se tivesse ampliado ainda mais, né, teria um outro grau de resposta. Se a gente tivesse os 1.000 agentes comunitários de saúde hoje trabalhando na rede, a gente teria uma outra condição de fazer o controle da epidemia no local, que são os agentes comunitários que conhecem melhor a comunidade. É preciso ter engajamento da comunidade, engajamento do Conselho Local de Saúde, das igrejas, das escolas, enfim, uma epidemia como essa, você precisa ter esse grau de articulação. Por fim, não sei se a Olga já conseguiu voltar ao áudio dela. Não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou, agora sim. Eu estava enrolando aqui para esperar você voltar. Não, enrolando não, Adriano. O que você estava falando é muito importante. Acho que você conseguiu trabalhar com uma síntese, né, bastante importante de todas as falas. Eu só queria fazer um último registro, porque a gente está entrando num momento de eleição municipal e que eu acho que é importante. Esse debate do SUS, ele não pode ser só do movimento sanitário, do povo da saúde. Se um candidato a prefeito do campo progressista não tiver compreensão dos reais problemas do SUS, mas também não só defender tese, ter a capacidade de pensar como é que você efetiva uma ação de uma gestão mais eficiente, mais transparente, como é que você cria mecanismos de fazer com que o SUS se fortaleça na prática. Ou seja, esse debate não pode ser só do povo da saúde. Isso tem que perpassar as demais áreas, as demais forças políticas. A gente precisa ter candidaturas progressistas que defendam o SUS, mas que apontem como fazer isso na prática, que é aumentando o financiamento, que é valorizando os trabalhadores da saúde, que é apostando em inovações no modelo de gestão, que é uma gestão mais transparente, mais participativa, né, fazer com que os trabalhadores e a população possam efetivamente participar da gestão do dia a dia. É verdade, Adriano. A gente tem tido algumas situações que são bastante emblemáticas e históricas, né? Tanto no município de Curitiba, quanto no Paraná, em âmbito nacional. Eu sou conselheira do Conselho Estadual de Saúde, e nós tivemos que entrar num enfrentamento com a gestão estadual, porque, obviamente, a gestão tem o controle da maioria do conselho, né? E simplesmente suspenderam as reuniões do conselho. Então, logo foi decretada a situação de emergência em saúde pública no Paraná, cancelaram a reunião do conselho. E nós insistimos, né? Eu represento o Sindicato de Saúde lá no conselho, nós conversamos com outros conselheiros e conselheiras e tivemos que acionar o Ministério Público Estadual, né, sensibilizar sobre a situação da necessidade urgente de a gente ter o retorno do controle social sobre as políticas de saúde, e principalmente nesse momento da pandemia, em que a gente teve também uma importante medida, que foi a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, e nós teríamos aí, desse valor, uma economia, né, uma retenção, né, de 381 milhões do Estado do Paraná, e que isso foi, obviamente, não foi iniciativa do Executivo Federal, né, não foi do governo Bolsonaro, porque ele quer que a classe trabalhadora morra mesmo, né, que saia para trabalhar, e não entende que sem vida não há mercado. Quer dizer, as pessoas morrem, não há quem produza, não há quem vá consumir. Foi uma iniciativa do Supremo, né, essa suspensão do pagamento da dívida enquanto durar a pandemia, e esse valor teria que ser aplicado nas medidas aqui do enfrentamento à pandemia no estado do Paraná. No entanto,
o Conselho simplesmente não se reuniu. Nós tivemos que retomar de uma forma aí a contar com a participação do Ministério Público Estadual para que isso ocorresse. Mas, retomando esse controle social, nós percebemos, assim, várias medidas que não estão sendo tomadas pelo governo do Estado, né? Então, fizemos várias propostas de resoluções que atendessem a essas necessidades, inclusive com relação à proteção, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores na saúde, por meio do fornecimento não só dos equipamentos de proteção, mas também de capacitações sobre o que é esse vírus, como que ele é transmitido, de que forma que a gente vai poder atuar dentro das unidades, né, para fazer essa proteção nossa e da própria população. Então, medidas, eu diria, primárias, né, que não estavam sendo adotadas. Bom, com relação a essa situação do financiamento, eu entendo que a gente tem que retomar isso mesmo, né, que foi colocado aqui por todos vocês, do golpe, né, desde o golpe que a gente sofreu em 2016, o subfinanciamento, ele entrou em ascensão. Quer dizer, hoje nós temos um subfinanciamento do Estado, um subfinanciamento federal e um subfinanciamento do município. Em âmbito nacional, nós temos aí uma perda de 22 bilhões, né, pouco mais de 22 bilhões do orçamento previsto para a saúde. E isso precariza todas as relações que a gente possa ter, e houve um aumento muito forte, eu acho que foi bem enfatizado aí, tanto pelo Silvio quanto pelo Adriano, aí, da precarização dessa contratação, né, e das relações de trabalho desses profissionais de saúde, né. Nós temos tido essa notícia em âmbito estadual, quer dizer, não há uma defasagem de pessoal da própria Secretaria de Estado, em mais de 4 mil trabalhadores, de acordo com a legislação, nós tínhamos que ter 11.319 postos de trabalho e temos 7.282. Significa que, para o atendimento em tempos normais, já há uma defasagem de mais de 4 mil trabalhadoras e trabalhadores de profissionais que fazem o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde. E agora, com essa medida, né, do governo do Estado, que lançou no dia 15 de junho um comunicado congelando as nossas carreiras, congelando todo e qualquer benefício que possa vir a ter das trabalhadoras e dos trabalhadores, como uma forma de castigo. Quer dizer, além de estarmos à frente do processo, né, de cuidado da saúde da população, estamos sendo, né, as pessoas que estão sendo contaminadas diretamente, né, há um grande número de profissionais afastados em razão dessa contaminação. Nós ainda sofremos o castigo de não ter a esperança, né, de ter um avanço na nossa carreira, e ainda o corte de uma série de fatores aí dos nossos salários, dificultando ainda mais, né, a nossa situação nos ambientes e nos processos de trabalho. Há um acirramento aí, é bom que a gente fale sobre isso, da forma de gestão que é verticalizada e autoritária, causando uma série de processos de assédio moral, né, fazendo com que as pessoas adoeçam, além, né, do processo, do risco de contaminação, estão adoecendo com sofrimento mental em razão desse assédio moral que está se acirrando nesse momento de pandemia. Então, a situação dos profissionais da saúde é bastante difícil, né, nesse momento, quando deveria ser o contrário, né? A gente recebe o reconhecimento aí pelo esforço que vem sendo empreendido, do cuidado, do carinho, né, da solidariedade com a população e da qualidade, né, da atenção, e, no entanto, isso não se reverte nessas relações de trabalho. Se no setor público nós estamos assim, no setor privado isso é bastante pior, porque há ainda essa ameaça, né, do desemprego.
Bom, nós temos essa situação colocada, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque essa é uma reivindicação histórica, né, do próprio Sistema Único de Saúde, de a gente ter uma carreira, eu acho que o Adriano falou sobre isso, né, Adriano reforçou, a necessidade de a gente ter essa carreira pública, né, do Sistema Único de Saúde em âmbito nacional. E, diante dos desafios que a gente tem enfrentado, nós precisamos falar sobre essa defesa que a gente faz do Sistema Único de Saúde 100% público, né? Porque, fazendo o levantamento da organização do SUS, você percebe que uma boa parte, ou talvez a maior parte, esteja na mão do setor privado. Ele perdeu a característica de complementariedade e está aí fazendo boa parte do uso, né, desse orçamento que a gente tem do Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de reforçar aqui também que um dos desafios que a gente tem diante do nosso conceito ampliado de saúde, ou o entendimento, né, que o direito à saúde faz parte integrante dos direitos humanos, é a situação de vulnerabilidade, conforme o Moacir ressaltou muito bem aí, da vulnerabilidade da nossa população, né? Ou a gente tem renda para essa população fazer o isolamento social, ou nós não conseguiremos deter, né, esse índice altíssimo de mortalidade que nós estamos tendo na população curitibana e paranaense, né? Nós precisamos fazer a vacina que a gente tem, o medicamento que a gente tem, a forma que a gente tem de fazer o enfrentamento desta pandemia é o isolamento horizontal. Mas, para isso, as pessoas precisam ficar em casa. Eu não sei se vocês acompanharam nas redes sociais a superlotação do transporte urbano quando flexibilizou em todas as grandes regiões do estado, né, região de Cascavel, região de Londrina, região aqui de Curitiba, superlotou o transporte público, e a gente tem agora um estudo recente colocando que esse é um dos fatores importantes de contaminação, né, a superlotação dos transportes. E também, como já foi colocado aqui, os ambientes de trabalho que não são ventilados, e a gente tem uma situação bastante complicada na Secretaria de Estado da Saúde, em que há necessidade de você fazer esse escalonamento de horários para diminuir o número de profissionais que estão trabalhando, e isso não acontece, né? Ou a adoção de escalas de 12 por 36, para que você tenha uma diminuição, né, do volume de pessoas saindo, né, se expondo, e também sendo colocadas nesses ambientes que são, de fato, os grandes, que têm os meios, né, para fazer essa transmissão. Mas eu gostaria de levantar uma questão aqui, aproveitar, né, a presença do Moacir, sobre essa situação do diagnóstico, né? Você já disse que a gente deve entender que é multiplicado por 5, né, esse número que a gente tem de notificações aqui, mas tem um ponto aqui que nos intrigou, que foi no informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, ela coloca lá um item de síndrome respiratória aguda, mas ela junta no mesmo item os casos que foram negativados com os casos que não foram testados. E aí você tem um número que é mais do que o dobro de Covid-19 confirmado. Então, nós pedimos para a Secretaria, para que ela, via Conselho Estadual de Saúde, para que ela separasse essa informação. O que é negativo. O que não foi testado, né, que seja separado. Então, nós precisamos ter aqui o número de casos, por exemplo, da Covid-19, da 1.799, no dado, né, que a gente tem de ontem, e a SARG, esse índice aí que eu falei, está em 4.298, que mistura o negativo
como não testado. Eu entendo que essa é uma situação que confunde mesmo. Então, você não pode ter noção do que, de fato, está acontecendo. Então, eu gostaria que uma vez retomasse um pouco essa questão do diagnóstico, né? E assim, Silvio, nós tivemos aí uma importante notificação da própria secretaria, né, de que há um número muito alto de trabalhadoras e de trabalhadores afastados, contaminados da Secretaria Municipal de Saúde, né? E isso fez com que a gente diminuísse a oportunidade, né, de ter uma equipe atendendo de profissionais nas unidades básicas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Pode ser? Ok. Começo eu, Silvio? Ok. Com relação a essa questão da SRAG, a síndrome respiratória aguda grave, que são todos aqueles quadros de sintomas respiratórios suficientemente graves para gerarem um atendimento hospitalar, esse é um indicador muito interessante da gravidade do problema das doenças virais respiratórias. Primeiro é importante lembrar, eu vou precisar voltar a isso, que essa época do frio aqui no sul é uma época especialmente propícia para a disseminação de viroses e de doenças respiratórias como um todo. Mas nós vemos acompanhando essa questão da síndrome respiratória aguda e tentando dialogar com o pessoal da Secretaria Municipal com relação a um esclarecimento melhor desses diagnósticos. Nós temos aproximadamente 75% das síndromes respiratórias agudas graves sem esclarecimento diagnóstico. E tivemos um fenômeno muito interessante, os boletins da Fiocruz, que fazem a gestão dessas notificações a nível nacional, mostrou isso nacionalmente e também aqui no Paraná, que houve um aumento das notificações de síndrome respiratória aguda grave aqui no nosso meio, de 5 vezes mais do que era a série histórica dos 5 últimos anos. Nós estamos tendo, eu tenho feito essa imagem paradoxal, nós estamos vivendo 2 epidemias. Uma epidemia de Covid, diagnosticada com teste positivo, e uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave por um agente que a gente não sabe o que é. E, realmente, alguns desses testes, dessas síndromes, são com testes negativos e algumas não foram testadas. Esse negativo tem que ser visto com muito cuidado também. Vocês todos devem ter muito cuidado, porque coletar o swab nasal tem que ser muito no fundo do nariz, com cuidado, tem que ser acondicionado adequadamente, transportado adequadamente e feita a leitura do exame com uma certa dinâmica, senão você perde o exame. Então, vem um primeiro problema aqui. Como que tem sido a supervisão dessas coletas? Nós estamos coletando adequadamente? Estamos fazendo o transporte? Primeira questão. Então, eu não sei se realmente é negativo ou se nós não estamos colhendo alguns desses IRAGs adequadamente. Além disso, o paciente tem o melhor de resultado no PCR, lá da secreção nasal, até o 7º dia depois do início dos sintomas, particularmente nos quadros moderados, isso é verdade. Então, principalmente aqueles que vão se recuperar mais facilmente. Se ele adoece, fica com medo de ir procurar uma unidade básica, um pronto atendimento, resolve ficar em casa e só vai procurar assistência quando está suficientemente grave, eventualmente ele está procurando assistência quando a quantidade de vírus na secreção já é mais baixa e, portanto, o teste passa a ter uma positividade menor, certo? Então, nós tínhamos que incentivar esse paciente a ir à unidade básica antes, tá? Precocemente nos sintomas, procurar assistência.
O doutor Silvio colocou muito bem isso, e isso é algo que eu quero enfatizar também. A gente não pode parar o sistema de atendimento à saúde para atender só o Covid. As pessoas não podem escolher, olha, não vou morrer de Covid, mas vou morrer de qualquer outra coisa, porque não vou ter assistência. Não. A assistência tem que continuar para tudo, inclusive o Covid. Essa que é a mensagem principal. E eu queria dar um destaque também à situação dos profissionais de saúde. Olga, você lembrou muito bem, isso vai piorar. Vai piorar porque a gente agora, aqui no Paraná, está aumentando os casos e as mortes, e a gente está vendo a infecção indo para os municípios menores, onde as condições de trabalho ainda são mais desafiadoras para os profissionais de saúde. Nós temos que nos preparar realmente para isso. Eu recebi uma segunda questão aqui, Olga, pelo chat, que eu gostaria só de emendar já para encerrar a minha questão, é sobre, haverá uma segunda onda, né, uma nova recrudescência de casos de Covid? A literatura, o que a gente entende, o que a gente viu da experiência de outras epidemias é que haverá segunda onda e talvez até uma terceira onda. Isso é clássico nas epidemias de doença respiratória por um vírus novo. E isso vai ser particularmente verdade com a flexibilização dos cuidados de isolamento social. Havendo uma flexibilização, como disse o doutor Silvio, uma flexibilização sem testes, uma flexibilização sem o monitoramento das equipes das unidades básicas de saúde que vão lá e detectar, você está positivo, deixa eu ver a sua família, deixa eu ver os seus contatos no trabalho. Se a gente não tiver isso, é muito provável que nós tenhamos um momento, muito provável, a gente vai ver isso daqui para frente, e esse vírus, enquanto nós não tivermos uma vacina, ele vai continuar circulando e nós vamos ver isso acontecer no nosso período de inverno, aqui onde as doenças respiratórias são mais transmissíveis, isso já é clássico, mas nós vamos ver esse vírus se tornar endêmico, nós teremos sempre uma quantidade de casos, enquanto nós não tivermos uma vacina efetiva para isso. Então, nós temos que estar preparados para o agora e para a continuidade desse atendimento, porque isso vai continuar, com certeza. E a preparação das equipes de saúde é essencial, e estarmos preparados para uma segunda onda é um fato bastante provável na ocorrência dessas doenças. Obrigada, Moacir. Silvio? Eu só queria deixar dado como dito isso, que é importante, que não podemos esquecer de que enquanto um país 5 pessoas têm a mesma riqueza que as 50% mais pobres, essa concentração de renda que está existindo no Brasil e no mundo todo, parece que é 28 famílias no mundo que tem o que é a riqueza dos outros 50% da população do mundo. Então, enquanto a gente tiver um sistema mundial de acúmulo de riqueza e dessa pobreza que está vivendo no dia a dia, essas questões de saúde vão aparecer e vão cada vez ser pior, né? Como responder a ter mais saúde. Então, nós estamos dentro de um substrato de doença, de desigualdade, de exclusão, que só vem complicar mais ainda. Então, enquanto nós, como médicos, como profissionais de saúde que defendemos o povo, defendemos da saúde, nós sabemos que, enquanto não resolver esse problema econômico, ideológico do Brasil, do mundo, também não adianta ficar cuidando só da saúde, isso tem que ser dito. Então, por exemplo, temos eleições à frente, enquanto nós tivermos prefeitos, candidatos que se alinham à atual política brasileira, né, e não se alinhar de uma política de distribuição de riqueza, de valorização do trabalho, né, e de acabar com essa concentração da riqueza no mundo, no Brasil, não vai ter jeito. O Curitiba tem que assumir essa luta também, se quiser resolver o problema de saúde. Outra coisa, eu queria lembrar aquilo que o Massuda falou. Quando ele era nosso secretário de saúde, havia essa ideia de coletivo, da gente participar, de dar opinião, e a direção, as decisões eram feitas colegiadas. Então, o que está acontecendo é uma coisa, não adianta a Secretaria de Saúde decidir uma coisa lá e na base isso não acontecer.
Então, é isso que a gente está percebendo, uma dificuldade da gestão de conversar com seus trabalhadores, de ter esse diálogo e de ser uma posição assumida por todos os trabalhadores da área de saúde e não só um discurso da Secretaria Municipal de Saúde. Também estava lendo algumas coisas do comentário no chat, um enfermeiro de uma unidade de saúde, aqui o Luiz também, que já trabalhou com a gente, falando que na unidade dele também muitos técnicos de enfermagem foram mandados embora, então falta de pessoal, não é só na minha unidade, porque eu estou aqui no Boqueirão, né, sei mais ou menos 2, 3 unidades, não tenho a visão do conjunto, mas estou percebendo que isso em outros lugares também tem. E eu queria deixar só respondendo a Olga, eu vou ser bem sincero, eu acho que, em termos de EPI, eu acho que Curitiba conseguiu, a gente está tendo todo o material que é necessário, teve treinamento, teve orientação, se algum outro não usa o equipamento necessário, por conta de risco dessa pessoa, mas a gente está tendo. E recentemente agora, semana passada, eu acho que na nossa cidade todos fizeram, e nas outras cidades que fiquei sabendo, todos fizeram o teste sorológico dos funcionários, ninguém que eu saiba deu positivo. Quer dizer, nós, por enquanto, mas é que nós estamos agora, daqui de 10 dias para cá, que começamos a atender mais pessoas, né, nesse pico que nós estamos tendo aqui em Curitiba. Eu acho que eu só queria deixar uma questão, talvez, para o Moacir, ainda se der tempo, embora ele já tocou nesse ponto, né, de que essa epidemia provavelmente vai ser uma endemia depois, vai se continuar depois, acho que você já comentou nisso aí, mas acho que queria deixar bem mais claro como é que vai ser a sequência dessa evolução do Covid aí. Até mais. Eu gostaria que o Adriano, você falou bastante nessa questão da gestão, né? Principalmente aí de a gente ter um olhar não é só para a região, para o município, né? Para o grande município, mas para as regiões metropolitanas e essa organização regionalizada, né? Territorializada aí do Sistema Único de Saúde. E também sobre a questão científica, né, da produção de estudos, né, principalmente aqueles em que você precisa ter um estudo detalhado dos impactos positivos e negativos da flexibilização do isolamento por bairros, por município, por estados, enfim, por região, para que você possa corrigir de uma forma assim imediata, né, as diretrizes dos governos locais e os riscos eminentes para deslocamento, né, inclusive de brigadas emergenciais e de apoio continuado. Então, eu acho que falar um pouco dessa questão da gestão, né, e da produção desses estudos que nos orientam, né, sobre o que fazer, onde fazer, né, e ter uma atuação muito rápida, em tempo, né, para poder conter o mais rápido possível, né, a disseminação do vírus. Aí acho que o Adriano podia falar, daí o Moacir foi provocado também, Moacir. Diga assim, meu nome foi citado. Né? Meu nome foi citado. Então, podemos começar, Adriano, daí o Moacir? Bom, a pergunta é bastante ampla, eu vou tentar organizar a resposta em alguns blocos, né? Então, a primeira questão, e tentar fazer meio rápido, porque acho que lives têm um teto, né? O povo não aguenta ficar muito. Apesar de eu não tinha, estou fazendo aqui pelo celular, e aí vocês falaram do chat, eu abri aqui, tem um monte de comentários que eu não consegui ver, então agradecer a todos aí que estão participando e comentando, e acho que depois, quem tiver alguma questão específica, a gente pode seguir em contato. Mas acho que assim, a primeira questão do ponto da gestão, né, como você coloca, a gente precisa ter na macro gestão do SUS o enfrentamento das questões estruturais do sistema. Se a gente não fizer isso, só a ação individual na ponta, ela tem sentido importante, né? A gente tem uma militância na saúde brasileira que acho que está enfraquecendo, mas a gente ainda tem, e a gente precisa resgatar isso, por isso aquela ideia da residência, né? De fazer com que a velha guarda da Secretaria de Saúde formasse uma nova geração que conhecesse de clínica, mas que conhecesse também, respeitasse a história do SUS e do SUS Curitiba, né, que é uma história muito bonita de construção, enfim. Mas a gente precisa fortalecer os pilares do SUS, né? Então, precisa ter um novo modelo de financiamento. Acho que esse momento é um momento propício para fazer essa discussão.
O Brasil gasta 9% do PIB em saúde, não é pouco. Comparado com outros países, a gente está em nível europeu de gasto em saúde. O problema é que, desse gasto, dos 9%, né, eu já falei isso anteriormente, 42% gasto público e todo o resto é um gasto privado. Então, a privatização da saúde não está só na privatização da gestão do serviço assistencial. A privatização está no uso do recurso de saúde de maneira global para concentrar a ação para apenas 25% da população brasileira. O efeito disso, do ponto de vista da Covid, é que você tem uma extrema inequidade no acesso a alguns serviços que são essenciais para você tratar a doença. O primeiro é o teste diagnóstico. Falta teste, falta reagente no mundo, tem uma escassez, de fato, né, para você fazer os testes, mas os testes que estão no Brasil não estão adequadamente distribuídos para testar quem precisa. Quem tem dinheiro para pagar, vai lá e consegue fazer seu teste. Então, para quem consegue pagar, tem. Não, às vezes, nem necessário. Para a pessoa que nem precisa fazer o teste, vai lá e faz. Enquanto os trabalhadores de saúde, como você colocou bem, que são a nossa maior força, né, e que estão se contaminando, ou que não estão sendo testados para fazer um acompanhamento, não dá para a gente justificar que o Brasil é grande, é complexo e tal. Nós tivemos 3 meses de preparação desde que foi feito o primeiro registro de casos na China, 3 ou 4 meses. Mesmo Curitiba, a gente já está no 3º mês de pandemia no Brasil. Então já está lidando com essa pandemia há 7 meses. Não dá para falar que a gente não... Enfim, teve falha de eficiência de planejamento e de capacidade de gestão. Então, por um lado, tem que fortalecer os pilares do SUS, que é a questão do financiamento, a questão da governança. A gente precisa construir uma nova forma de governança regional. Os estados, em geral, na história do SUS, não tiveram um papel protagonista de formar essas regiões. Então, Curitiba, de fato, Curitiba, historicamente, assim, apesar de atender, né, a população da região metropolitana e do interior, na pactuação, não tinha uma relação solidária de ajudar a construir a rede assistencial no SUS, na região metropolitana. Compartilhar o saber de gestão que a cidade tem com outras cidades. A gente fazia isso nas reuniões do COSEMES, mas, enfim, foi uma prática. Então, esse conhecimento que a cidade acumulou não espraiou para o resto do Estado. Não espraiou mesmo para a região metropolitana. Acho que essa é uma questão da macrogestão que tem que ser enfrentada. Financiamento, governança. E ter outras formas de prestação de serviços essenciais. Acho que esse é um debate importante. A gente tem uma experiência de gestão muito intensa, né? A gente fez uma série de mudanças do ponto de vista da organização, do acesso à atenção primária, formando o acesso avançado, do apoio matricial da atenção especializada para a atenção primária, para aumentar a capacidade resolutiva. Ou seja, eu estou entrando já num campo que é o campo da meso- e microgestão. Tem questões do SUS, mas tem questões ali da prática do dia a dia da gestão, que apesar dos problemas estruturais, você consegue fazer muita coisa. Né? Você fazer uma gestão mais participativa e democrática, ela é uma gestão mais inteligente, porque ela usa o saber que está na ponta para você ter um feedback de como é que as coisas estão acontecendo na prática. Então, quando a gente falava de colegiado, não era só porque a gente acha que é importante democratizar, também é isso. Porque uma gestão colegiada ela é uma gestão mais eficiente, ela consegue usar o saber que está na ponta e consegue dialogar com os problemas reais. Por exemplo, dá um exemplo muito prático. A gente implementou em Curitiba uma das iniciativas que mais me orgulha, que foi o consultório na rua. As equipes iam atender a população de rua corria das equipes, porque as equipes vinham com uma jaqueta azul escura, assim, eles achavam que era a guarda municipal e iam levar porrada. Enfim, porque tem uma tradição, infelizmente, né, de tratar mal essa população. Enfim, o atual prefeito, até, enfim, na eleição passada,
fez um comentário que é muito representativo do jeito como o poder público curitibano tratou essa população. E aí, conversando com as equipes e conversando com a população, né, a população de rua, pensando, vamos ter uma abordagem diferente. Não dá para a equipe do consultório na rua reproduzir uma vigilância epidemiológica que tenta, né, lidar com essas pessoas como se fosse um problema. Vamos trazer os referenciais da atenção primária, de fazer um acesso. E quando a gente começou a conversar com essas pessoas, né, conversar com as equipes, conversar com a população de rua, a gente foi ver, olha, esse povo não quer, primeiramente, atendimento médico. O que eles queriam era serviço odontológico. O principal problema que eles identificavam era, enfim, precisava fazer um tratamento odontológico para poder voltar a sorrir e se apresentar à sociedade. E aí, a partir desse trabalho, né, de oferecer saúde bucal para a população de rua, a gente conseguia resgatar para fazer uma ação de cuidado. A partir da ação de cuidado, fazia um resgate social para que essas pessoas pudessem voltar a ter um plano de vida. Obviamente que isso não é uma coisa só da saúde. Tinha uma política muito forte na gestão do Gustavo Frutti da FAS, da ação social, né? E a gente trabalhava muito junto entre saúde e ação social, que essa deveria ser, acho que talvez, a receita para enfrentar uma pandemia como essa na cidade. Né? Tem que ter prioridade na política social, saúde é uma parte da política social, e articulando com outros setores. Então, assim, você tem que ter questões estruturantes do SUS, tem que ter questões da meso e microgestão, uma gestão mais participativa que ajuda você a enfrentar esses problemas extremamente complexos que fazem parte do dia a dia do trabalho em saúde. E, assim, para ser gestor de saúde, tem que ter sensibilidade social. Gestor autoritário, gestor que só, desculpa a palavra, mas que coloca a regra, não vou falar a palavra, coloca a regra de cima para baixo. Enfim, num momento como esse, né, espana, porque não consegue dialogar com os problemas complexos que a cidade tem e que precisa. Numa pandemia como essa, o que o prefeito deveria ter feito? Montado um comitê de crise e colocado a Associação Comercial Paranaense de Curitiba para estar lá dentro desse comitê de crise para ver o tamanho do problema, para se corresponsabilizar. Se aumentar a morte, é responsabilidade também de vocês, para não ver com campanha responsável de vamos acabar com o distanciamento, enfim. Vamos colocar esse povo da academia lá para o comitê de crise, o povo que está, enfim, me solidarizo com a secretária, apesar da gente ter algumas críticas à gestão, mas é uma pessoa que eu, particularmente, tenho muito respeito, e que foi ameaçada. Olha o absurdo que a gente chegou. A autoridade sanitária do município ser ameaçada por gente que, enfim, é claro, tem um problema econômico grave, isso tem que ser enfrentado, mas essas pessoas também têm que começar a se corresponsabilizar pelos efeitos de você ter uma política irresponsável de abrir serviços que vão ampliar a epidemia, vão dificultar que você tenha depois um retorno das atividades sociais e econômicas. Ou seja, em síntese, né, acho que você tem que ter uma capacidade de gestão, mas muita sensibilidade social e muita solidariedade para saber trabalhar junto, para saber trabalhar de maneira articulada, participativa, enfim. Eu falei que não ia falar muito, mas acabei me alongando. Difícil, né, Adriano? Só fazer aqui o apontamento, né, que a Lígia está nos assistindo, ela é companheira de longa data, sobre a denúncia, né, de que a Secretaria Municipal de Saúde, nesse período de pandemia, fechou 2 maternidades que faziam atendimento com parto humanizado, colocando as mulheres para ter o atendimento em outro lugar, muito distante dos seus lugares, dificultando, né, bastante a vida da população e principalmente dessas mulheres que precisam do atendimento, né, nesse momento tão
especial, que é a gestação e o parto, e, enfim, ainda mais com esse problema da pandemia, que dificulta mais ainda, né? Em vez de facilitar, dificultou, e a gente entende isso como uma agressão, né, à saúde das mulheres de Curitiba, o fechamento dessas duas maternidades pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou passar para o Moacir, né, que ele foi provocado, né? Isso, obrigado. Silvio, vai ficar endêmico e nós vamos ter que nos acostumar com uma nova forma de normalidade. O normal não vai ser mais o normal como era antigamente, tá? Nós vamos ter que nos acostumar a usar máscaras, nós vamos ter que nos acostumar a ter uma certa distância social, cuidados do transporte, nós vamos ter uma série de desafios que, inclusive, se colocarão no sistema de saúde e na organização social. Nós vamos ter que inovar. Eu me lembro quando tive o prazer de trabalhar com o Adriano Massuda, quando se propôs, o Adriano estabeleceu uma proposta que a organização dos serviços tinha que se fazer para atender às necessidades do usuário e não o conforto das equipes. Essa foi uma mensagem que, inclusive com a abertura de unidades num período mais tarde, com algumas atividades que nós fazíamos no fim de semana, uma organização para atender o usuário. Isso foi uma proposta muito interessante que nós tínhamos lá, e eu acho que nós vamos ter que avançar nisso. Tem algumas coisas que a endemia do novo coronavírus vai nos trazer como desafio de organização. Nós vamos ter que usar os tais celulares. A população tem celular. Muitas delas a gente vai comunicar com eles com SMS, que todos têm. Muitos deles nós vamos usar internet, muitos deles têm, mas nós vamos ter que nos acostumar a ter agendamento ou acompanhamento. Um dos primeiros grandes movimentos de telesaúde que houve foi a experiência da USP em São Paulo com geriatria. Como os usuários tinham dificuldades de ir até a unidade, eles passaram a monitorar os pacientes geriátricos em contatos por telefone e depois por computador ou por celular. Nós temos que aprender a fazer uma gestão nova para enfrentar uma modernidade que vai ser determinada por essa doença. Nós vamos, a questão do atendimento à distância, a telesaúde ou telemedicina, como vocês queiram chamar, veio para ficar, não vai ter volta. A questão do trabalho em casa, para quem possa ter a sua atividade em casa, veio para ficar, não vai ter volta. O uso dos mobiles, dos celulares, isso vai ter que ser um recurso que a gente se adapte na área de saúde. Monitorar a sua região, sabendo qual é o número do celular da população da sua área de abrangência, Silvio. E isso é uma novidade, isso nós temos que implantar de algum jeito. Nós temos que fazer, nós temos que nos tornar novos. E eu também acho que o Covid vai conviver com a gente e a gente vai ter que se acostumar com coisas diferentes. Vamos ter que fazer diferente para continuar tendo saúde e poder conviver. Obrigada, Moacir. Bom, como o Adriano Massuda chamou a atenção, né? Realmente a live ela tem um tempo que é importante, né? Que dá uma participação maior da população. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Adriano, do Silvio, do Moacir, de todo mundo que está assistindo a gente, e gostaria de ressaltar mais uma situação que a gente precisa enfrentar. Nós precisamos falar sobre a violência que as mulheres e as crianças vêm sofrendo neste período em que há recomendação de isolamento social. As crianças não têm ido para as aulas porque as escolas, obviamente, estão fechadas, e isso tem feito com que elas fiquem mais expostas, né, às agressões.
e as mulheres também têm tido um aumento muito sensível na violência que é praticada dentro de suas casas, né? E é importante que a gente denuncie isso. Vou fazer uma sugestão de a gente ter uma live para discutir especificamente essa questão da violência nesse momento de pandemia, porque é um assunto que é urgente, necessário e que nós precisamos enfrentar. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a participação de todos e todas que estão nos incentivando aí via chat, né, e dizer que foi muito bom ter participado com vocês e que nós vamos fazer as nossas discussões lá no Sind Saúde, e eu gostaria também de contar com a participação de vocês com essa discussão sobre esse processo da pandemia e do nosso Sistema Único de Saúde, que, nesse momento, mais do que antes, né, se colocam todos os problemas que a gente tem passado com relação à estruturação, ao fortalecimento e os ataques que a gente vem sofrendo, não só por parte do capital, né, da saúde, mas também dessa gestão em âmbito dos 3 âmbitos, né, nas 3 esferas, município, Estado e União, que estão nos afogando, e está demonstrado, o Adriano fez uma fala muito feliz, que foi colocar um olhar sobre o planeta, onde você tem os sistemas universais, né, e que o SUS é o sistema que se destaca dentre eles, porque ele tem capilaridade, né, e ele tem que ser fortalecido. Se nós não fortalecemos o Sistema Único de Saúde, de fato, não é só no processo da pandemia, mas na continuidade aí do nosso direito à saúde, do acesso à saúde e também na manutenção aí dos nossos direitos humanos. Então, a gente vai encerrar por aqui e agradeço a presença de todos. Um grande abraço para todo mundo e vamos em frente. Opa, diga lá. Só que foi no chat aqui, estou pedindo para você lembrar e convidar as pessoas para participar do Fórum Popular de Saúde. A Lígia escreveu, o Prado aqui, o fórum que está discutindo as questões da saúde, o Movimento Popular de Saúde, o Fórum Popular de Saúde. E lembrar que um dos objetivos dessa live é para ajudar realmente o PT mesmo, que está patrocinando esse evento, mas todos os partidos que têm uma certa oposição à tua administração, ou pelo menos querem o melhor da saúde de Curitiba, que essa live ajude na formulação de políticas para o SUS de Curitiba e que participe também nos movimentos sociais, como no Fórum Popular de Saúde. Boa noite, aproveito para dizer boa noite. Não, perfeito. Segunda-feira, provavelmente, a gente vai ter uma reunião do Fórum Popular de Saúde e a gente vai propagandear, né, nos meios sociais aí o endereço para que as pessoas possam participar. É importantíssimo o fortalecimento do Fórum Popular de Saúde. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau.